Vamos começar, Daniel, falando também do novo papado, que eu Legal. sei que você já está estudando bem Tô. a persona, um pouco do que tem o passado, revela talvez Sim, o comportamento, ou as coisas não funcionam bem assim quando já senta no trono ali, né, do pontífice. sim. Então, eu acabei no dia 7, né, no dia anterior à conclusão lá do conclave, eu dei uma opinião acertada, né? Ah, Que eu falei, ó, eu proponho aqui, o corte está lá no meu canal, eu proponho que a gente provavelmente vai ter a maior zebra da história, o primeiro Papa norte-americano. Aí eu, é verdade. aí eu lembro. pensei, depois que eu falei isso, eu falei, pô, pra que eu fui falar isso, cara? Pô, a chance é mínima disso, né? Mas não foi assim, desceu uma revelação. Eu fiquei meia hora construindo um raciocínio, né? Então vou reproduzir o raciocínio que eu fiz no dia 7, que eu acabei acertando. Errei o nome, porque eu achei que ia ser o Cardeal Dolan, porque ele é de Nova York e o Trump tinha elogiado. Aí eu falei, ó, deve ser um americano e provavelmente vai ser o Cardeal Dolan. Aí acabou sendo o Robert Prevost, né? Mas assim, acertei que era americano, né? Que eu não vi ninguém falando que ia ser um americano. É verdade. Mas qual foi o raciocínio? O que eu já tinha feito na época que o Papa Francisco se tornou Papa em 2013, substituindo o Bento XVI. Na época do João Paulo II, o grande problema do mundo, ou para o Vaticano, era a União Soviética com o ateísmo que eles propagavam. Então isso era um desafio para a igreja. O que eles fizeram? A gente está falando de 1978, a gente ainda estava ali no auge da Guerra Fria. O que eles fazem? Para poder fazer frente a esse avanço da União Soviética, eles escolhem um Papa polonês, que está ali dentro dos países que integram a União Soviética, né? E aí o João Paulo II, que começa assim, tinha uma aparência meio progressista, ele se mostra bem conservador, né? Bem anticomunista nesse sentido, né? Então a briga era o comunismo. E aí ele falece, e aí entrou no poder o cara que tinha o apelido de Rottweiler do João Paulo II, que era o Ratzinger, né? Que virou Bento XVI. Sim. O Joseph Ratzinger, ele era o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o apelido da Santa Inquisição, né? Então ele era o cara da Inquisição e ele acabou silenciando vários comunistas também. Até o Leonardo Boff, o brasileiro, tomou um gancho de 1 ano, porque não podia ensinar nem falar nada, e depois ele acabou abandonando a igreja. Então, João Paulo II entra com essa missão anticomunista e o Ratzinger continua, passando o cerol nos comunistas. Só que a igreja já estava com uma formação ali, um grupo de cardeais no colégio de cardeais bem progressista. Então aquilo ali não estava batendo bem. Aí começa a aparecer Vatilix, vários escândalos do Vaticano, tanto financeiro quanto questões ali de negligência com Nos casos, né? casos ali de abuso e tal. Então começa a surgir vários dossiês ali para tentar ceifar esse cara que está muito reacionário e muito Rottweiler, né? E aí tem várias teorias mirabolantes, tem muitos livros escritos sobre isso, muitas coisas são faladas como conspirações, mas a preguiça nos faz não ler, né? Tem muito material que só tem em italiano, não chega no Brasil, mas houve uma conspiração ali real da máfia de San Gallen, né? Ou de São Galo, que é o nome da cidade na Suíça, onde esses progressistas se encontravam para montar esses planos para tornar a igreja cada vez mais progressista, né? Então, você olha sempre aquela briga entre cardeais modernistas ou progressistas e cardeais tradicionalistas ou conservadores. Então, ninguém suportava mais o Ratzinger, nem esse anticomunismo, porque eles queriam mais uma igreja voltada para o povo, para o social e tal. Então, dizem, né, que Bento XVI foi forçado a renunciar. Alguns especialistas vão dizer que ele não renunciou, por isso não virou uma sede vacante, né? Que a sede vacante é com morte ou renúncia. Na verdade, ele foi impedido, né? Impediram ele. Porque ele renuncia. Tem duas coisas que o Papa faz, né? Que é a cátedra, que é o ofício papal, e o munus, né? Que é a prática, né? Então ele renuncia à cátedra, mas não renuncia o munus. Então é como se ele não tivesse renunciado. O documento que ele publica renunciando, ele é meio dúbio, né? Parece que ele fala, eu tô cansado, tô velho, preciso sair, mas dizem que botaram ele numa encruzilhada. Se você não sair, a gente vai botar o resto dos documentos comprometedores no ventilador. Então, sai fora. Aí ele sai fora, vamos supor que ele saiu porque ele estava cansado mesmo.
Então, Aquele filme não retrata bem isso, você acha? O Conclave? Não o Conclave, o antes. O Conclave é esse último agora. Os dois papas, esse eu não vi, cara. Esse eu dei uma mancada, eu preciso ver. Porque eu foquei só no Conclave, acabei não vendo dos dois papas. O filme, me dá um panoramazinho do filme, eu não lembro. Os dois papas, ele coloca uma visão, talvez, de quebrar aquele formato do Ratzinger, perceber que a igreja estava indo para realmente esse lado conservador, Sim. aquela ostentação, ouro, tudo. E o Francisco seria alguém que olha... Mais simplicidade. Exato. Tanto que escolheu o nome Francisco. Né? Justamente. O nome diz muito. E também. que talvez fosse um momento que a igreja precisa disso. Aliás, até um salve aqui pro cunhado do Geiger, que é o Fernandão, que é muito religioso. Teve um debate interessante nisso, porque ele realmente entende que é a ação do Espírito Santo. Eu sei que você também é um cara religioso e tal, mas depois a gente entra nessa questão. Então, um abração, Fernandão, muito querido. Mas acho que tem um pouco a ver isso, talvez, será? Então, 2013, na época do Papa Francisco, não havia mais uma necessidade de luta contra o comunismo. Esse era o entendimento. A necessidade, a urgência era o local onde a Igreja Católica tinha mais fiéis, ou tem ainda, que é a América Latina, e a perda desses fiéis aqui. Então, eles estavam perdendo muitos fiéis para as igrejas evangélicas. Então, o serviço do Ratzinger estava anacrônico. Você está fazendo um serviço que não é o que a gente está precisando agora. Não tem mais União Soviética desde 89, 90. Então, meus amigos, é outro cara para outro serviço. Qual é o racional? A gente vai escolher um cara especializado em combater os evangélicos. Quem é esse cara? Um jesuíta. Porque os jesuítas foram criados como uma resposta à reforma protestante. A Companhia de Jesus foi criada no Concílio da Contra-Reforma, o Concílio de Trento. Aí o Inácio de Loyola, trazendo a formação militar dele, monta um grupo ali para conter o avanço do protestantismo, né? Então, o que eles pensaram? Hoje a gente precisa de um jesuíta, primeiro papa jesuíta da história, que foi um marco, né? Porque os jesuítas em 1773 foram tornados ilegais. Então, já é um grupo que é poderoso demais e era visto com... talvez ainda seja, né, pelas outras ordens católicas, com o pé atrás. Fala, esses caras são meio perigosos, que eles são a origem de todas as agências de inteligência, né? Que esses caras trabalham com espionagem, infiltração, subversão. Foram expulsos de vários países, do Brasil, inclusive, né? Na época do Marquês de Pombal. Então, assim, primeiro papa que é jesuíta. Por quê? Porque ele precisa combater o crescimento dos evangélicos. Então, esse serviço é dele. Segundo, ele é o primeiro papa latino-americano também, que é o local onde a gente mais está perdendo membro. Então, ele assim como João Paulo II foi, era o cara certo na hora certa. Entendi. Primeira coisa que eles fazem, já estava programado pelo Bento XVI, mas ficou muito mais interessante com o Papa Francisco, Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 2013. Entendeu? Praia de Copacabana, né? Evento mesmo. Então, para quê? Para tentar reaquecer ali a empolgação, né, dos católicos e para não virar evangélico. Então, assim, o Papa Francisco ele foi o cara certo, na hora certa para o desafio do momento.